Olá, amadinhos! Aí, preparado para a nossa revisão? Vamos lá, aula 43.2, História da Literatura Brasileira, período colonial. Temos aqui o período colonial. A era colonial da literatura brasileira abrange os 3 primeiros séculos, né, de existência do país, sob a condição de colônia de Portugal. Então, olha só, a era colonial brasileira, os 3 primeiros séculos, né, a questão do Brasil, sob quem? O comando de Portugal. Não se pode falar em literatura propriamente brasileira antes da independência. Qual o ano que o Brasil ficou independente? Olha só, 1822, 7 de setembro, a independência do Brasil, lembra lá? E do romantismo, né? É um período literário que a gente vai estudar com calma, em 1836. Os documentos históricos representam as primeiras manifestações em território brasileiro. Quais são, né, esses documentos? Né? São as crônicas escritas pelos navegantes, né, os viajantes. Os portugueses escrevem sobre suas impressões da terra encontrada e dos povos que aqui viviam. Tá bom? Eles descreviam tudo, com maior detalhe. Então, aqui é uma obra de Oscar Pereira da Silva, que ele deu o nome de Desembarque de Cabral, tá bom? Aqui como se fosse a chegada das navegações ao Brasil, tá bom? Ele é um pintor brasileiro, né? Que nasceu em 1865 e morreu em 1959. Beleza? Literatura colonial. Temos o seguinte, o quinhentismo, século XVI. Literatura sobre o Brasil. É de caráter meramente informativo. E o seiscentismo, que é o barroco, é o século XVII. É literatura no Brasil também, que é a produção propriamente literária, ainda que em parte constitui das simples transposições dos modelos ibéricos. E setecentismo, né, que é do século XVIII, que é a literatura do Brasil. Tá bom? Que nós temos aí o nosso primeiro poeta, que é quem? Gregório de Matos. Belezinha? Então, aqui, terminando para vocês, para ficar marcado, você sabe que esse período colonial sempre são os 3 primeiros séculos, tá bom? Agradeço, tá bom, essa questão da revisão e aguardo vocês, amadinho, lá no Tirando Dúvida, tá bom? Até lá! Olá, amadinho, olha só, foi rapidão, só para tomar uma aguinha, né? Agora chegou o grande momento para o Tirando Dúvida, resolução da atividade de sala. Vamos lá, amadinhos! Vamos lá, questão 1. Sobre a literatura produzida no primeiro século da vida colonial brasileira, é correto afirmar que, letra A, é formada principalmente de poemas narrativos e textos dramáticos que visavam a catequese. B. Inicia com prosopopeia de Bento Teixeira. C. É constituída por documentos que informam acerca da terra brasileira e pela literatura jesuítica. D. Os textos que a constituem apresentam evidente preocupação artística e pedagógica. E descreve com fidelidade e sem idealizações a terra e o homem ao relatar as condições encontradas no Novo Mundo. E aí, sobre a literatura produzida no primeiro século da vida do período colonial brasileiro, o que é correto afirmar? A, B, C, D
Oê, amadinho! É claro, né? Que nós temos aqui a letra C. Por quê, amadinho? Olha só. É constituída por documentos que informam. Lembra lá? Literatura informativa, as crônicas, acerca, né, sobre a terra brasileira e pela literatura jesuítica, tá certo? Então aqui o que está correto é a letra C. Vamos lá para a segunda questão. Você vai ler esse trechinho aqui da carta, ó. A famosa Carta de Achamento do Brasil, mais conhecida como a Carta de Pero Vaz de Caminha, foi o primeiro manuscrito que teve como objeto a terra recém-descoberta. Nela encontramos o primeiro registro de nosso país, feito pelo escrivão do rei de Portugal, Pero Vaz de Caminha. Presta atenção. Podemos inferir, né? Então, a seguinte intenção dos portugueses, deduz-se. Letra A, objetivavam o resgate de valores e conceitos sociais brasileiros. B, buscavam descobrir através da arte a história da terra recém-descoberta. C, estavam empenhados em conhecer um pouco mais sobre a arte brasileira. D, firmar um pacto de cordialidade com os nativos da terra descoberta. E explorar a tão promissora nova terra. Então, amadinho, qual era a intenção dos portugueses? Né? O que a gente deduz aqui? A, B, C, D ou E? Então, a intenção deles era o quê? Explorar a tão promissora nova terra. Certinho? Vamos lá, chamando mais uma questão. Temos aqui a terceira, né? Que é a literatura jesuítica nos primórdios de nossa história. Letra A, A, grande valor informativo. B, marca nossa maturação clássica. C, visa a catequese do índio, a instrução do colono e sua assistência religiosa e moral. D, está a serviço do poder real. E tem fortes doses de nacionalistas. Então, relacionado à literatura jesuíta, nos primórdios de nossa história, lá no período colonial. Qual era a intenção? A, B, C, D ou E? Era o quê? Visa a catequese do índio, a instrução do colono e sua assistência religiosa e moral. Certinho? Acertaram? Muito bem. Então, vamos lá para a questão 4. Leia. Temos aqui o seguinte. Erro de português de Oswald de Andrade para responder à questão. Então, está aqui o poema Erro de português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Oswald de Andrade. Temos aqui o seguinte. Podemos observar que é uma crítica do autor em relação aos povos colonizadores. Sobretudo, uma crítica sobre as intenções dos padres jesuítas, amplamente expressas na literatura produzida durante o quentismo. Então, você vai... Ó, isso aqui tudinho está afirmando que tem uma crítica. Tá certo? Agora, o comando da questão. A crítica
de Oswald de Andrade está presente em qual verso? Quando o português chegou? B. Vestiu o índio? C. Debaixo de uma bruta chuva? D. O índio tinha despido? E. Que pena fosse uma manhã de sol. Então, amadinho, em qual trecho do poema que você volta lá, pode fazer a releitura, tá bom? Ó, quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena, fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Fez a segunda leitura, fez a terceira leitura, fez a 10ª leitura. Então, amadinho, qual é a alternativa? A, B, C, D ou E? É aqui a letra E, né? Que pena. Fosse uma manhã de sol. Tá certo? Então, aqui a gente termina a primeira parte, né, da atividade. Agora, aquele momento que você precisa mesmo treinar, se preparar para o nosso Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos lá para o Se Liga no Enem. Olha só, temos aqui, você vai observar com calma, temos 2 textos, tá certo? Um texto que é um trecho da carta de Pero Vaz, tá certo? Vamos lá, isso aqui é do Enem. A feição deles é serem pardos, maneiras avermelhados de bons rostos e bons narizes bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa a cobrir, nem mostrar suas vergonhas. E estão acerca disso com tanta inocência como tem em mostrar o rosto. O primeiro trecho é um fragmento da carta de Pero Vaz de Caminha. E o segundo texto é esse daqui, ó. Ao se estabelecer uma relação entre a obra de Ecknoe e o trecho do texto de Caminha, conclui-se que, olha só, o que você vê nessa pintura aqui, ó, de Albert, de 1641? É um índio tapuia. Olha bem, você vai fazer a relação. Letra A. Ambos se identificam pelas características estéticas marcantes, como tristeza e melancolia, do movimento romântico das artes plásticas. B. O artista na pintura foi fiel ao seu objeto, representando-o de maneira realista, ao passo que o texto é apenas fantasioso. C. A pintura e o texto têm uma característica em comum, que é representar o habitante das terras que sofreriam um processo colonizador. D. O texto e a pintura são baseados no contraste entre a cultura europeia e a cultura indígena. E há forte direcionamento religioso no texto e na pintura, uma vez que o índio representado é objeto da catequização jesuítica. Então, olha só, presta atenção. Temos 2 textos. Aí a gente vai ler o comando de novo, aqui, ó. Ao se estabelecer uma relação entre a obra de Albert e o trecho de Caminha, conclui-se. Olha bem aqui, ó. Olha o primeiro texto, que é o, né? Você vai fazer a releitura aí, vai fazendo com calma. E essa pintura de Albert Couch. Viram só? Aí, qual é a alternativa? A, B, C, D ou E? Qual é a conclusão? Temos aqui a letra C, né? A pintura e o texto têm uma característica em comum,
que é representar o habitante das terras que sofreu um processo de colonizador. Então, amadinho, lá você vê o índio sem vestes, né? E lá, e o detalhe lá na carta, né? O que ele encontrava, né? Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estima nenhuma coisa para cobrir, nem mostrar suas vergonhas. E como que tá aqui também, ó? Ele também está nu. Tá certo? Do jeito, né? Que eles, devido aos costumes dele. Tá certinho? Pronto, amadinho. Vamos lá. Ai, respira, amadinha. Vamos diretamente para o clube de leitura. Isso, clube de leitura. Momento de relaxar. Ai, se você está estressada, pega um livro, vai ler, amado. Então, ainda aqui a nossa amiga, aluna, estudante da NASA, como diz a nossa amada pura, né? Tailane. Ela caprichou, amadinho, aqui na foto, ó. Ela colocou borboletinha, coraçãozinho, né? Brilhos. Exatamente, é uma pessoa iluminada. E ainda diz assim, meu cantinho de leitura, Tailane, parabéns. Tailane, ela é da Escola Alves de Azevedo, Extensão Nova Conquista e aluna da professora Cleonice. Aguardo outras fotos, tá bom, amado? Pode mandar, ainda tem tempo, nós estamos na unidade 2. E falando em unidade 2, você sabe que nós temos o quê? A Marca de uma Lágrima, que é um livro, né? Infanto-juvenil do Pedro Bandeira. Ele foi publicado em 1985, tá? Essa é a história de uma adolescente, ó, de vários adolescentes, na verdade, né? Lá tem a Isabel, que é a personagem principal, que vai a uma festa. E lá ela encontra quem? Cristiano, seu primo. Para ela não ir sozinha, Amadinho, ela leva a sua amiga, sua melhor amiga. Chega lá, acha o Cristiano lindo e maravilhoso. Só que Cristiano gosta de quem? Sente atração por quem? Por Rosana. Rosana, toda linda, maravilhosa, só que a Rosana, ela faltava aquela habilidade. Ai, como que eu vou escrever uma carta para ele e tal, não sei. Ah, amiga, deixa que eu te ajudo. Aí a Isabel, começa a escrever, né, cartinha pro Cristiano e, por fim, encerrando a história, ele acaba descobrindo que quem fazia as cartas era a Isabel e não Rosana. Quer saber o final? Leia o livro. Tá certo? É isso aí. E assim termina, né, nossa indicação, mas como sempre, a gente sempre termina com uma mensagem. Vamos lá para a nossa mensagem do dia. Vamos lá comigo, amadinho. Ó, o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia, tá certo? Então fica aí essa mensagem para vocês, tá? Eu agradeço de coração a companhia de vocês e até a próxima aula.